Como sair do vitimismo e assumir a autorresponsabilidade? Você vai perceber que quando você se dá conta, quando você realmente quer melhorar no sentido de ter sua vida dentro dos trilhos daquilo que você considera bom, considera melhor para si, que não é tão simples sair dessa bolha, dessa zona de conforto vitimista. E por que eu falo zona de conforto vitimista? Apesar justamente de quando você está nesse local ele ser extremamente desconfortável, né? Quando você é vítima de algo, você está sofrendo, você está tendo prejuízos, você está limitado, não importa se seja uma relação, um relacionamento amoroso, conjugal, um ambiente familiar, um trabalho, um ambiente organizacional ou outras questões ambientais. Porém, mesmo esse local sendo desconfortável, esse contexto, esse campo de relação, vamos colocar assim, ele ainda é aquilo que você conhece. Ele ainda é aquilo que é capaz de existir e que te dá alguma sensação de realidade, que faz com que você possa estar ali de alguma forma, apesar de toda essa dor. E o grande problema é que esse espaço, Viktor Frankl, da logoterapia e análise existencial, que nós utilizamos como abordagem para os atendimentos psicológicos, falava sobre isso, fazendo duas divisões claras de como o indivíduo se afundava nesse papel vitimista e como ficava difícil sair disso depois. Então vamos olhar para essas duas divisões para começar a esboçar um caminho de reconstruir essa autorresponsabilidade. Viktor Frankl falou sobre conformismo e totalitarismo. Dentro do conformismo está aquele grupo de pessoas que faz, pensa, age, executa, reflete da maneira que é conveniente para uma maioria. Então os outros fazem as coisas de tal forma, eu também vou fazer assim, né? Ou vou acertar que seja feito assim e me mantenho ali de alguma maneira. Isso é extremamente comum em todos os contextos. Começa desde criança, dentro de uma escola. Quando você é adolescente, está formando sua personalidade, considerando que a personalidade ela vai sendo formada até por volta dos 21 anos, no sentido mais grosso, mais embasado dela, não que ela fique raizada ali, mas que ela toma aquela forma mais densa. Você observa como jovens, por exemplo, se esforçam para fazer parte de um grupo. E não se esforçam inicialmente só por serem fracos, mas porque estão se conhecendo. E ao ver no outro, né, ao espelhar no outro, fazer parte de algo, você vê a si próprio. Só que quando isso não é olhado com atenção numa fase adulta, você pode se colocar de uma maneira conformista, como o Franco falou, né, no piloto automático. Você simplesmente faz aquilo que é necessário para ser aceito ou acolhido dentro da família, dentro do seu relacionamento, dentro do seu trabalho, dentro da sua igreja, dentro dos ambientes que você frequenta, nas suas redes sociais. Você começa a fazer o uso das suas redes sociais de um jeito que todo mundo está fazendo, que dá engajamento, porque as pessoas te veem com bons olhos, e etc. Qualquer exemplo é válido. A depender do seu tempo, vai ser mais relevante um do que outro. O outro caminho que o Franco falou é o do totalitarismo, onde esse grupo de pessoas vai além e faz aquilo que os outros mandam. Literalmente, como se fossem capachos. Então o indivíduo não pensa mais com a própria cabeça, nem avalia se ele precisa estar conforme isso ou aquilo, e só executa as ordens recebidas, seja em contextos familiares, de relacionamento, organizacionais, políticos, etc., para poder se sentir minimamente vivo e protegido. Extremamente comum. Um exemplo clássico disso são os relacionamentos abusivos. A maior parte dos relacionamentos abusivos que eu atendo são mulheres que procuram terapia. Claro que existem homens sofrendo relacionamentos abusivos com mulheres abusivas também, mas fica nítido que tanto o homem como a mulher, quando estão sofrendo abuso, eles acabam se subordinando, fazendo aquilo que o outro quer, resistindo ou não. Normalmente as resistências vão diminuindo, aquilo que tinha muita resistência para
se submeter a fazer no início, depois vai diminuindo, mas acaba se ajustando, fazendo exatamente o que o outro manda, simplesmente para manter a relação abusiva. Porque quando você se coloca nesse papel de vítima, ou nem quando você só se coloca, tem situações que são inevitáveis, você é jogado nela, né, como numa família disfuncional, você não escolheu exatamente onde iria nascer, nem nada disso, e nos primeiros anos de vida você tem pouquíssima consciência no sentido individual, amplo e capacidade física, motora, intelectual, financeira, social, para conseguir se desvincular daquilo. E às vezes aqueles próprios contextos já são extremamente abusivos, então você foi colocado como vítima, então sendo uma situação inevitável ou outra, né, num relacionamento, você como adulto que você escolheu estar com alguém, você poderia sair, você poderia buscar ajuda judicial, ajuda policial numa delegacia, ajuda social com amigos, com pessoas de bem, etc., ajuda psicológica, médica. Independente do assunto, sendo no sentido inicial ou escolhido na vida adulta, você vai perdendo a sua capacidade de perceber quem você é. Você vai desintegrando o que nós chamamos na psicologia de self, a sua percepção de contato com o meio. O que é você? Quem é você? Você vai desfigurando a sua personalidade, seus traços, suas respostas, seus gostos em relação às coisas, seu caráter. Até o caráter no sentido do que é julgado como certo, errado, ético, moral, que precisa ser mais valorizado, menos valorizado, o que é essencial, elementar, sem isso aqui não dá para constituir algo, se isso aqui é fundamental, isso é substancial, tudo isso vai sendo perdido para que você mantenha a adequação nos conformes ou nas formas totalitárias. Então, quanto mais tempo você passa vivendo dessa forma, com certeza fica mais difícil restabelecer a autorresponsabilidade. Porque não adianta você pensar na autorresponsabilidade como uma lista de dicas curtas para que você refaça. Porque a autorresponsabilidade ela é construída, ou seja, você sai do personagem de vítima e cria uma nova figura responsável por si, sendo alguém coerente, íntegro, ativo em relação aos contextos à sua volta, participativo em relação aos contextos à sua volta, influente em relação aos contextos à sua volta, através de um processo de reconstrução daquilo que foi perdido. Pouco se resgata, tal como já foi, mas isso não quer dizer que você não vai viver novamente essas coisas de uma forma boa. Significa, às vezes, até uma melhoria daquilo que já existiu em algum momento. Falamos, por exemplo, de traços, né, de personalidade. Um dos pontos de reconstruir é você começar a dedicar tempo para refletir sobre o que é importante para você e executar minimamente, mesmo que com pouca motivação, dependendo do contexto que você está inserido, mas executar. Exemplo, cuidados básicos. O que são cuidados básicos? Cuidados fisiológicos. Um foco, uma atenção maior para comer melhor, ter uma qualidade de sono melhor, exercitar seu corpo e a sua mente fisicamente e intelectualmente. Então, apesar de serem básicos, imagine a aplicação disso na prática, como ela é trabalhosa. Ah, comer melhor. Às vezes você está numa casa bagunçada, está com uma família disfuncional, está num relacionamento tóxico, e mexer qualquer vírgula naquela dinâmica é extremamente difícil, mas vai ter que ser feito de alguma forma. Nem que seja uma refeição, um momento que está fora de casa, um trecho de tempo que você tem na casa, uma refeição mais nutritiva, um momento de ter essa refeição com menos estímulos negativos, podendo saborear o significado dessa refeição, desse cuidado para si próprio. Perceba? É simples no conceito, mas na aplicação não é. Dormir. Hoje, tudo que se tem, por exemplo, de neurociência em estudo, 1/3 da relevância de tudo se resume a ter um bom ciclo circadiano, principalmente dormir bem, resolve tudo. Vamos lá, dormir 8 horinhas de sono à noite, bonitinho.
um sono reparador profundo, e acordar no outro dia bem. Só que você, na vida real, percebe que o dormir não é só deitar 10 horas e realmente fechar o olho e acordar no outro dia no início da manhã e estar bem. Por quê? Se você teve um dia, por exemplo, altamente estressante, se você desenvolveu um transtorno mental, tem um transtorno de ansiedade, tem um transtorno depressivo, tem algum outro quadro clínico, se você está altamente estressado, se você está esgotado, você percebe que mesmo que você tenha esse tempo para você poder dormir, vamos colocar assim, são horas possíveis, né, para dormir, mas na hora que você vai fazer, você não consegue relaxar e pegar no sono, porque sua cabeça está muito cheia, ou sua cabeça e seu corpo estão agitados o tempo inteiro, visualizando tudo como uma ameaça crônica, como uma ameaça prolongada, mesmo que essa seja mais fictícia do que real, não vai te acontecer nada exatamente grave naquela noite, mas tudo está tão cansativo que a vida faz parecer assim, pelos pequenos detalhes somados ao decorrer desse percurso. Então perceba também que nessa necessidade fisiológica do dormir, não adianta só falar dormir bem, porque quantas coisas você vai ter que mudar na sua rotina, no seu enfrentamento, para que possivelmente você chegue ao final do dia com maiores possibilidades de ter um sono de qualidade. Sem abuso de álcool, sem tabagismo, sem se entupir de remédio, sem se encher de porcaria. Um sono realmente reparador, com o corpo nutrido, hidratado. E você vai para a atividade física, é a mesma coisa. Atendo pessoas aqui, por exemplo, mulheres e homens, tá? Por incrível que pareça, é impressionante. Que a pessoa, quando ela se dispõe a fazer uma atividade física, a pessoa vai começar uma musculação. Tá? Uma musculação, 30 minutinhos por dia, 40 minutinhos, qualquer um encaixa. Hoje tem academia de R$ 50, nem a objeção financeira existe mais. Academia de R$ 39, R$ 29 por mês. Aí quando a pessoa fala, vou fazer, ela sofre resistência de todos os outros. É ciúmes, é encheção de saco de todos os tipos, é tarefas que tentam te colocar naquele momento para você não fazer. Porque você está num ambiente disfuncional, está num ambiente tóxico, que você ocupou esse papel vitimista. Então, a atividade física não é mais só ir lá e levantar ferro, né, puxar ferro, como costumam dizer erroneamente, mas é uma forma de ilustrar, no sentido figurado. Não é só ir lá e fazer atividade física, musculação ou qualquer outra, uma natação, andar de bike, correr, tanto faz. É mexer o corpo de uma maneira que exerça uma atividade física, um exercício físico, que seja bom para você. Você percebe que não é só ir lá e fazer isso. Então a parte mais fácil das coisas é a execução, é ir lá e fazer. Mas chegar lá e ter uma rotina organizada onde isso se faça possível, vamos colocar assim, é o trabalho real. E esse trabalho, ele não vai ser, te garanto, realizado do dia para a noite. Porque para você sair de um contexto pulando para outro, que existam outras pessoas ou um ambiente desfavorável, as pessoas e o ambiente vão resistir à sua mudança. Você terá que fazer força, impor movimentos que vão exigir muito de si. E como você já está cansado e esgotado, sente que há pouca energia para fazer isso. E não é uma sensação irreal, tá bom? Isso é real. É realmente difícil, não é simples, não é uma sensação agradável, mas você realmente usa muita energia psíquica, libido, você usa muita energia corporal para se manter como vítima. Frustrante, não? Às vezes, para produzir alguma coisa criativa, não se usa a mesma energia. É um dos problemas que enfrentamos em quadros neuróticos, por exemplo, de neuroses. Então, observe que mesmo falando de situações extremamente básicas, para que você consiga sair desse papel vitimista e vá para um ponto de autorresponsabilidade, você precisará, primeiramente, se organizar e se organizar posteriormente para que você consiga visualizar um trecho em curto prazo, dias, semanas, meses, com a somatória de pequenas posturas, ações advindas das reflexões que você esteja exercendo, você esteja pensando criativamente com a sua própria cabeça aquilo que é realmente bom, funcional e ajustável para você,
E colocando num terceiro ponto ainda a óbvia necessidade de estar preparado para os deslizes, que vão ser essas resistências ambientais e pessoais, pessoas e o meio, de uma forma geral, que você vai ter que lidar. Então, quando essas resistências estiverem acontecendo, né, ou as pessoas à sua volta estiverem dificultando essas situações, ou os recursos, os meios que você tem pareçam insuficientes ou impossíveis para realizar aquilo, o que você vai fazer? O que você vai fazer no sentido de como você vai lidar para que aquilo aconteça? Né? Então, todos os exemplos são válidos. Exemplo, você está lá cuidando da alimentação e você está comendo bem. Aí um belo dia não deu, faltou dinheiro, ou tem gente na sua casa, ou não ficou legal, aí você não conseguiu fazer um arroz, um feijão, um bife, uma salada, uma refeição boa, limpa, que seja batata cozida, legumes, qualquer coisa que tenha nutrientes e não esteja cheio de porcaria, sem valor nutricional, em volta, sal, açúcar, óleo, fritura, etc. Só que você tem ali 2 ovinhos em casa. E num piscar de olhos, em 3 a 5 minutinhos, você conseguiu ferver esses 2 ovos, descascar e comê-los. É o ideal? Talvez ali para o seu dia que gastou muita caloria, que está fazendo determinada dieta, de exigências nutricionais, não. Mas você fez. Você fez o melhor dentro das possibilidades daquele dia. E além do valor nutricional, mesmo que não for o ideal, tem uma representação psicológica para você. Você deu continuidade. Apesar do sofrimento inevitável, de todo o desgaste da situação, de toda a pressão, de toda a exaustão de libido, de energia, de todos os fatores que colaboraram negativamente para que você não fizesse, você foi e executou dentro das suas possibilidades. Então, quando você pensa em sair de papel de vítima para o senso de autorresponsabilidade, para essa nova postura, você sempre vai ter que visualizar que será necessário fazer ajustes no sentido de improvisos dentro de todo e qualquer processo. Depois dessas necessidades fisiológicas, você vai observar que tem as questões mais amplas. Manifestações artísticas, o que você gosta de fazer? O que você gosta de ler, desenhar, escrever, assistir, ter contato, né? Apreciar, um contato com a natureza, com uma cultura, com qualquer coisa, o que faz sentido para você? Não no sentido forçado de parecer uma pessoa culta, mas o que te conecta, o que salta na sua mente. Para ter isso, você tem que estar comendo bem, dormindo bem, tem que estar minimamente bem. Por isso, essas necessidades fisiológicas, elas já vêm antes. Para que você consiga perceber aquilo que te atrai, te agrada e que traz informações que elas podem sim ser positivas, podem ser benevolentes, podem ser usadas de uma maneira criativa nessa sua reconstrução, nesse seu bem-estar. Se você pegar numa vocação de serviço, ótimo, provavelmente você tem um trabalho A ou B, ou se colocou subordinado à família, ao esposo, à esposa e deixou de fazer qualquer execução da sua vocação. Mas tem algo em você que, se você permitir fluir, faz parte de você. Seja ser psicólogo, seja você cozinhar, seja ser médica, seja trabalhar numa obra, seja trabalhar numa horta, seja trabalhar com artesanato, seja ensinar os outros qualquer coisa. Tem algo que pode ser manifestado em você, que está em você, e foi reprimido enquanto você foi sendo empurrado e ou aceito, entrando no papel de vítima. Isso vai se perdendo. Só que para ter essa vocação também fica mais fácil, estando comendo bem, dormindo bem, fazendo uma atividade física ou qualquer coisa. Por isso é ultra valorizado no campo psicológico. Porque tudo fica mais fácil depois. Depois que você tem uma vocação exercida, a vocação, por exemplo, é um ótimo caminho para você se preencher de sentido. Através da minha vocação eu existo, eu contribuo, eu sou eu evoluo, eu encontro desafios, eu sinto a ansiedade positiva de ter uma situação que eu preciso resolver, que me obriga a me deslocar, a me desconfortar, a aprender mais, a me ajustar melhor para que eu consiga dar algum resultado positivo, criativo, benevolente, dentro daquilo que faz parte da minha vocação.
E tudo isso me dá um retorno positivo, psicologicamente, biologicamente, neuroquimicamente falando, meu corpo melhora, mais dopamina, mais serotonina, mais alegria, mais prazer. Minha percepção sobre mim melhora, agora minha identidade está se formando como alguém que faz algo, e esse alguém sou eu. Né? Por exemplo, eu não sou só o Júlio, eu sou o Júlio psicólogo, atuante, eu existo, eu faço parte de processos. Tenho clínica, atendo muitas pessoas, gravo aulas. Isso faz parte de mim quando eu estou fazendo isso. Isso me preenche de alguma forma, independente do nível de relevância. Mas que seja colocado o máximo daquilo que eu consiga fazer, ajudando um, contribuindo com um ou 1 milhão. Aquilo que eu consigo fazer, que eu me disponho a fazer. E você, na sua vocação, sendo a mesma ou não, qualquer outra. Tudo isso vai sendo somado. E essa somatória de todas essas eventualidades, essas disposições, as pequenas gavetinhas que você vai abrindo, vai mexendo, vai organizando, vai ajustando, vão te trazendo mais próximo da autorresponsabilidade que você deseja, vão te afastando do vitimismo. Óbvio que sempre que você se afasta de algo, algo fica para trás, né? Então observe-se, por exemplo, em alguns relacionamentos, não todos, mas em alguns relacionamentos abusivos, só o fim, só o afastamento é possível. Não tem como ficar com aquela pessoa. É disfuncional, acaba com a situação, não tem o que fazer e a outra pessoa não quer mudar e acabou. Ela tem o livre-arbítrio. Ela pode escolher. E você vai começar a mexer nas gavetinhas, aqui em algum processo você vai se sentir capaz para se afastar dessa situação e vai ter que deixar ir. Um exemplo. Vai ter que terminar um relacionamento, um casamento, um namoro, vai ter que trocar de empresa, vai ter que aprender a conviver com os pais de maneira diferente, sem ficar projetando que eles tenham que suprir tais coisas na sua vida. Vai ter que olhar para a sociedade em determinados contextos e tirar o peso da mão de julgamento ou de cobrança daquilo, como se te devessem algo, ou sendo melhores, piores, etc. Vai ter que se ajustar em novos contextos sociais e essas coisas vão ficar para trás. Naturalmente. Tem que ter um mínimo de força interna para conseguir fazer isso, porque esse é o problema. Não é que você é um coitado que não tem força para nada e não quer. Eu sei como é. Eu lido com isso aqui dentro da clínica. Estou aqui agora fazendo isso aqui. Ó. Aqui, ó, as pessoas sentam aqui, ó, um em frente ao outro. Apesar que hoje tem tanto atendimento online, né? Que não são todos mais que vêm para essa situação. Mas aqui, cara a cara. E a pessoa fala, expressa, descreve do fundo do coração que quer sair daquela situação, mas não consegue. E não consegue porque não tem uma estrutura própria. Né? Igual falamos no início desse vídeo. Não tem mais características próprias, não tem mais ferramentas, não tem mais autopercepção, não tem mais autoestima, que só serão reconstruídos através de processos, como esses que eu exemplifiquei aqui. Então observe que tem um caminho sugerido a ser seguido, mas não tem um protocolo de quinha. Vire para a direita agora. Cuide de si agora dentro das possibilidades presentes daquilo que você pode fazer, é um processo. Para algumas pessoas é curto, semanas, meses, a pessoa se reconstrói. Outras demandam anos. Depende da capacidade individual de cada um, somada à história de cada um e como cada um digere essa história. Sua história, seu passado, apesar de ser imutável, não está morto. Seu passado é presente, aqui e agora. A manifestação dele influencia no aqui e agora. E você só consegue digerir melhor esse passado trabalhando bem essas suas atitudes no aqui e agora, com essa bagagem batendo atrás. É uma tarefa árdua se esse passado foi pesado. Passado de traumas, de abusos, que é tão comum na nossa sociedade. Não pense que você é exceção. Padrastinha sacana, mãezinha disfuncional, titio, titia, porrada, abuso de todos os tipos, negligência, uma das piores. Infelizmente é comum. Não é uma alegria falar isso, mas é assim. Felizmente existem um grupo menor de pessoas bem instruídas, que já são bem resolvidas e conseguem administrar muito bem as famílias, com prejuízos pequenos ou quase nenhum, ou até com amor incondicional, etc. Mas não são todos.
E você vai ter que lidar com isso. Ah, mas não foi culpa minha, né? Assim, eu era criança, meu pai, minha mãe, meu padrasto. Uhum. Mas hoje você está aqui, 30 anos, 40, 50 anos, 20 anos, tendo que resolver as coisas por si só. E eles não vão vir lá aqui resolver. E mesmo que eles queiram, eles nem conseguem, nem podem. Eles não entendem o que é você, quem é você. Só você pode fazer isso e agora tem essa bagagem para ser diluída. E ela tem que ser diluída aqui agora. E nesses processos de reconstrução, tais como alguns exemplificados, é onde você vai conseguir encontrar isso. Indo mais além, você chega em questões metafísicas, questões superiores. Para que serve tudo isso? Da onde eu vim? Tem um Deus? Tem uma criação? Tem uma ordem elementar metafísica sobre essas questões aqui? Como eu posso entender isso? Como isso pode me ajudar a evoluir, a me aceitar, me compreender e principalmente me aproximar de algo melhor, comparando eu comigo mesmo há 10 minutos, 20 minutos atrás? Que eu contribua mais, que eu seja uma versão melhor de mim. Como que você aprofunda num caminho desse? Com a cabeça borbulhando de barulho, com o corpo lascado e sem fazer nada basicamente de segurança socialmente e relacionamentos. Entende? É uma escala. Lógico que não é linearzinho, você, só vou fazer isso aqui depois que terminei de comer. Sim, mas as coisas básicas elas precisarão existir para que as complexas sejam exploradas melhor, tá? Então preste atenção, veja a sua hierarquia e veja as suas possibilidades e comece agora um processo. O primeiro passo com certeza é a escolha. Se você está escolhendo reassumir essa autorresponsabilidade, você já começou. Agora não desconecte disso e se organize para fazer todos os dias movimentos do simples para um composto, onde essas pequenas escolhas amadureçam e sempre se transformem em ações para que você chegue na sua melhor versão. Não por ego, não para se achar, não por nada, mas para ser um ser humano dentro daquelas possibilidades e competências que você tem, que você realmente é. Ser você. Tá joia? Espero que esse conteúdo tenha ajudado.